Pronto. Então, pessoal, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre redes. E como a gente falou já algumas vezes na internet, cada pacote tem uma vida própria, né? Então, se você manda as mensagens 1, 2 e 3, o produtor produz mensagens 1, 2 e 3, né? Cada uma dessas mensagens vai ter uma vida própria na rede, pode passar por roteadores diferentes para chegar no mesmo destino. Alguns podem encontrar alguns roteadores lotados e acabarem sendo descartadas e outras não. Umas podem ter um atraso maior do que as outras e aí acabarem chegando em ordens diferentes, ok? Isso é completamente diferente do mundo do circuit switching. Então são dois mundos, packet switching e circuit switching. No circuit switching, se você manda as mensagens 1, 2 e 3, vão chegar direitinho lá no destino 1, 2 e 3, ok? Então parece que circuit switching é muito melhor do que packet switching, né? Então por que se usa packet switching? Alguém tem essa resposta? Alguém se lembra das últimas aulas? Por que a internet funciona com packet? Para não precisar isolar canais. Isso. Isso aí. Quem falou? Reiki. Isso, Reiki também participativo. Reiki e Rafael. E Lucas participou um pouco também, né? Mas, pessoal, gostaria também que mais gente participasse, ok? Mas é isso aí, Reiki. Então, o Reiki foi direto ao ponto. É o que o Reiki falou, ok? Se você usa circuit switching, tem essa vantagem que eu falei aí, de as mensagens que você transmite ter garantia de chegar no destino, de vir tudo em ordem. Mas tem a desvantagem de desperdiçar recurso, porque uma vez que você reserva um recurso, um circuito, ele fica reservado para você até que você retorne aquilo para o sistema, né? Enquanto que no packet switching não. No circuit switching, exatamente. Na verdade, tudo no nosso mundo tem limitação física, né? Então, assim, a gente está no mundo em que a gente tem limitações físicas, né? Nada pode, por exemplo, trafegar em velocidade maior que a velocidade da luz. Então, não entendi bem o que você quis dizer com circuit switching tem limitação física, Rafael. Você pode elaborar um pouco mais? Ah, sim. Se tem 5 circuitos, pois é. Exatamente, não tem como conectar 6. Exatamente isso. Enquanto que no packet switching, você pode acomodar quantos usuários você quiser, mas o que vai piorando com o tempo vai ser a probabilidade de perda, que vai aumentando, né? Então aumenta uma probabilidade de que quando o pacote chegar numa fila, que aquela fila esteja cheia. Só que você não vai, digamos, rejeitar um novo usuário dizendo, olha, não tem mais como te acomodar na rede. Não, o que vai acontecer é que a probabilidade de perda vai aumentando. E a gente na aula passada até calculou essa probabilidade de perda, né? A gente mostrou a fórmula da binomial e a gente mostrou como calcular a probabilidade de perda quando cada usuário transmite com probabilidade P e quando você tem... na verdade, a gente calculou a probabilidade de perda, mas com a hipótese, né, de que quando você tivesse mais do que um certo número de usuários na rede, que você começaria a ter perdas, né? A gente calculou essa probabilidade. Um raciocínio análogo poderia ser usado também para calcular qual a probabilidade de bloqueio no circuit switching. Então, em geral, no contexto de circuit switching, se fala em probabilidade de bloqueio, ok? Em packet switching, se fala em probabilidade de perda. Mas são só dois termos que, na verdade, quando você vai pensar em termos de modelo matemático, mesmo às vezes você pode usar o mesmo modelo, né? Só que você está trabalhando em escalas de tempo diferentes. Né? Na escala de tempo do circuit switching, que é no caso da rede telefônica, por exemplo, telefonia clássica, na escala de tempo de segundos, você tenta ligar para alguém, deu ocupado, aí você tenta de novo, né? Depois de alguns segundos. Enquanto que no packet switching, não. Na escala de milissegundos, chegou um pacote, a fila estava cheia, pode ser que no milissegundo seguinte já esteja vazia de novo, né?
Então é uma coisa muito mais dinâmica, né? E os recursos são melhor aproveitados no Packet Switching, ok? Ok, pessoal? Beleza. Ok. Vocês todos já viram o Chat GPT? Eu estou muito intrigado com isso. Não sei se, por exemplo, agora a gente vai ter alguma perda, se ele vai liberar a gente para entrar. Vamos ver se a gente consegue. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que a gente descobriu até agora? Por exemplo, como que a internet funciona? Okay? Ou o que é packet? O que é comutação por pacote? Aí tá liberado. Ó. Vocês viram isso, pessoal? Não sei se todos vocês viram. Ó, comutação por pacote é o método de transmissão de dados em redes de computadores em que os dados são divididos em pequenos pacotes que são enviados independente uns dos outros pela rede, depois reassemblados no destino final. A comutação por pacote é um tipo de comutação que permite que vários usuários compartilhem a largura de banda em uma rede e fornece flexibilidade e eficiência. É um método comumente usado em redes de computadores, como a internet, onde é necessário transferir grandes quantidades de dados de maneira rápida e eficiente. Tem alguma dúvida, pessoal? Aqui dá até para dar o legal, para mostrar que gostou. Vou botar aqui excelente resposta. Vocês viram isso? Todo mundo viu isso aqui? Saiu semana passada. Tá, vários sites na internet. Qual algum exercício de vocês aí de Comp 1? Até vamos ver se isso que a gente acabou de fazer, ó. Você sabe programar um produtor consumidor com sockets? Olha só. Vamos ver se... Olha só, pessoal. Um consumidor é um tipo de programa em que um produtor gera dados e envia para um consumidor. Usando sockets, o produtor pode enviar dados para o consumidor através de uma rede, permitindo que os dois programas se comuniquem e troquem informações. E vai dar um exemplo em Python. Olha que fantástico. Não sei se vocês estão impressionados com isso, mas eu tô. Olha só, ele está fazendo um produtor consumidor em Python. Ó. Ele fez aqui, ó, o consumidor. Esse é o produtor, ó, então ele está mandando a mensagem que ele produziu. E aqui, ó, o consumidor está pegando a mensagem que foi produzida e consumindo. Claro que ele fez uma versão bem simples, em que ele só produz uma mensagem. Ih, droga. Network error, que pena. Mas vocês viram, né? Sockets envolvendo a produção de 10. Olha só o que eu vou pedir. Que aí vai ser mais parecido Tá aparecendo o botão de drag. Ah? Tá aparecendo o botão de try again. De dragging? O que é isso? Try again. Ah, e yeah. Pois é, viu? Agora que foi o nosso loss, a perda, viu? Ele tem um número de circuitos e aí ele não consegue lidar, então deu a probabilidade de perda. Então, ele é um programa tipo circuit switching, ok? Tem um certo número que ele consegue atender e se não vai, aí a gente pode... ele não tá conseguindo... ele tá ficando muito... há uns dias atrás tava dando, mas agora... Please slow down. Mas eu confesso... que pena. Bom, mas a gente pode experimentar depois. Vocês já tinham visto isso, pessoal? Qual é o site mesmo? É uma IA. E vocês podem usar para resolver qualquer problema de Comp 1, ok? Eu nunca tinha visto essa inteligência aí. Ela foi criada semana passada. Eu já vi um caso parecido, que é o AI Dungeon. Que é basicamente você escolhe uma aventura de RPG
e a inteligência artificial cria o jogo inteiro pra você. Ele faz, esse aqui faz isso também. Você pode pedir para ele criar histórias RPG. E engloba esse outro. Você pode criar a conta no OpenAI fácil. Ok? Mas aí qualquer programa prática. Que pena. Bom, mas depois a gente faz. Mas a maioria dos programas de Comp 1 ele consegue resolver tranquilo. Por exemplo, fala aí um programa que você tem que fazer em Comp 1. Alguma coisa recente. Ela não manda a gente fazer muito programa. Não? Normalmente só nas listas, só que ela não manda. Já faz um tempo que ela mandou uma lista. Aham. Em aula ela só explica algumas coisas de C e tem alguns programas de desenho. Porque eu não sei se ele não tá conseguindo, porque essa minha requisição tá muito complicada. Deixa eu ver. Os 10 primeiros números primos. Não, ele não tá conseguindo mesmo. A soma 1 mais 1, vai. Faça um programa em C que some 1 mais 1? Não, isso vai ser bem fácil. Isso aí é trivial pra ele, né? Ih! Isso aí é bem fácil, né? Dá pra ser mais simples, mas ok. Dá pra ser infinitamente mais simples, mas tá bom. Sim, mas a gente já botou um negócio um pouco mais genérico. Ele tá até mostrando como compilar e etc. Agora, faça um programa produtor consumidor com sockets que produza 10... 5. Não, só tira o produza. Só o consumidor com sockets. Mas isso a gente já mostrou, acabei de mostrar. Esse aqui, só que ele só produziu um... Produza 2 mensagens, então. Ele só produziu um Hello World e outro consumiu um Hello World. Vamos ver, pedir de novo. Às vezes você pede de novo, ele faz coisas diferentes quando você pede de novo. Pode ser que ele faça uma coisa... Ele fez em... vamos ver. Ele vai fazer em C, da outra ele tinha feito em Python. Opa, só um instantinho, pessoal. Oi, tia Rosinha, tudo bem? Tô. Termina às 3, eu já te ligo. Termina às 3. Até mais. Tchau. Olha só. Caramba. Viu, em C, ele tá fazendo... tá ensinando como programar em sockets, tá vendo, com C. Então, ele tá mostrando aqui, que você... Ele tá criando aqui o main. Então, tá criando o socket lá do produtor. Então, ele criou aqui um socket. Socket é como se fosse uma tomada onde você se conecta de um processo com o outro, ok? Então, ele criou um socket do tipo address family internet, socket stream. Poxa. Que pena que... Bom, ele tá interrompendo, não vai dar pra gente continuar. Mas eu sugiro que vocês façam por conta própria, ok? Eu não sei porquê, às vezes tá dando network error, né? Mas acho que não é erro na minha conexão de rede, não. Bom. Mas aí vai ser muito legal a gente seguir nessa parte de sockets com o produtor consumidor, mas vendo de fato exatamente o mesmo exemplo que eu tinha feito antes, só que agora para transmitir para o produtor e consumidor estar conectados via rede, né? E não mais via memória compartilhada, né? Aí a gente já está fechando o curso com chave de ouro. Mas aí, respondendo essa pergunta do Rafael, era isso aí, sim. Se executa com 1 e 2 ao invés de pegar 1, 2, 3, sim. Tem chance de acontecer.
Só que aí você precisa ter mecanismos, né, no seu programa para lidar com esse fato de que, às vezes, quando você manda uma coisa, né, pela rede, pode ser que o outro lado receba mensagens fora de ordem, né, ou com perdas. Então, existem pelo menos dois mecanismos na internet para lidar com isso, né? Um é o TCP e outro é o UDP, ok? Então, o TCP, ele, que é o Transmission Control Protocol, né? Ele te garante que o que você transmitir de um lado vai ser recebido do outro em ordem. Como é que ele faz isso? Né? Ele implementa a confiabilidade em cima de uma rede que não é confiável. É como se você colocasse, né, um mecanismo, por exemplo, digamos que você tem um correio que não é confiável, mas aí você cria uma camada, né, de confiabilidade em cima do correio. Então você coloca um aviso de recebimento, por exemplo. Se não for recebido, né, você pode reenviar, né, o, o seu pacote até que ele eventualmente seja recebido. É uma possibilidade. Olha, ele já está dando uma resposta diferente. Ele está igual ensinando passo a passo. Tá vendo? Olha só, ele está ensinando a criar o socket. E aí depois como se conectar. Ó, tá vendo? E depois como transmitir. Aqui ele tá já. Na outra ele tinha feito usando C. Primeiro ele fez com Python, depois com C, agora tá fazendo com Python de novo. Aí agora, só que a gente tá fazendo só com uma mensagem. Ele tá fazendo o produtor só produzir uma mensagem, né? Ela tá dando esse network error toda hora, muito chato. Mas que pena. Mas eu vou deixar que vocês brinquem com isso à vontade, ok? Eu acho que isso aqui vai ser uma revolução mesmo, no ensino e até no desenvolvimento de software como um todo, ok? Porque realmente ele faz coisas impressionantes. Eu acho que resolver um polinômio de grau 3, acho que seria trivial para ele. Ah, grau 5 é sacanagem, velho. Peraí. Eu acho que não existe fórmula fechada para grau 5, ele provavelmente vai dizer que vai ter que ser método É numérico. matematicamente impossível. Não é impossível. É possível. Não, é matematicamente impossível criar uma fórmula fechada. É uma fórmula fechada. Sim. Aí você precisa de um método numérico para aproximar a solução. Aí ele falou, ó, usa a fórmula de Bhaskara, fim de calcular as raízes do polinômio através de seus coeficientes. Incrível, né? Inclusive ele faz em qualquer língua que você pedir também. Pode ser português, inglês. E o programa, olha só, ele já vai criar uma função, ler número. Tá aí o programa. Essa aí foi mole. Eu vi o network error. Não sei porque tá dando esse network error. Estranho, né? Ok. Mas vamos voltar para nossos slides. Tem mais alguma coisa sobre isso que vocês querem falar, pessoal? Senão a gente pode voltar para os slides do capítulo 1 do livro do Kuroso. Quem gosta de RPG, é muito legal realmente você pedir para ele criar histórias em RPG. Ele pode criar um roteiro. Assim, realmente, em coisas que são mais específicas, né? Tipo, essas já fiquei impressionado. Mas, por um lado, ele tem. Esse AI Dungeon, ele não cria só um roteiro ou uma história. Ele cria uma história procedural. Você joga junto da inteligência. Ah, entendi. Ah, tá. Isso eu não sei. Isso eu não sei como é que seria aqui. Porque teria que dar as regras. Eu não sei. Mas eu acho que deve ter como também. Tipo, vamos jogar RPG? Tipo. Uma coisa desse tipo, né?
Será que vai saber que RPG é Role Playing Game? Bom, mas deixa eu ir abrindo aqui enquanto... bom, ok. Eu vou abrir aqui os slides do capítulo... Vou botar em português, né? A gente está usando os slides do capítulo 1 em português. Sempre os do Suruagi. Tá aqui, ó. Então a gente parou. Aqui, ó. A gente tá seguindo esses slides aqui nessa parte do curso. A gente descobriu esses estudos, o que é um protocolo. A gente falou que um protocolo é um conjunto de regras que determinam, né? Então a gente falou que é o formato e a ordem das mensagens e também as ações a serem tomadas quando da transmissão e recepção de uma mensagem. Ou seja, o protocolo estabelece a sintaxe e a semântica das mensagens. Né? Então a gente deu aqui um exemplo de um protocolo humano, um protocolo de computador. Né? A gente falou que, da diferença da periferia para a borda, da periferia para o núcleo. Falou que na internet a inteligência está na periferia, né, nas bordas, e que na rede telefônica a inteligência está no núcleo. Que o núcleo são os roteadores e a borda são os hosts. Aí a gente continuou aqui, na aula passada falou um pouco sobre o que é Amplitude Modulation, Frequency Modulation. Aí a gente foi seguindo em frente, falou sobre os tipos de atrasos que existem na rede, né? A gente pulou esses aqui. Aí falou sobre o atraso de transmissão, que é o número de bits transmitidos dividido pela capacidade do link, né? E aí a gente foi seguindo, a gente pulou também esses slides aí. Aí aqui entra a parte do núcleo da rede, que a gente focou um tempão nesse slide aqui, né? Que é a comutação de pacote, o conceito de armazenar e repassar. Então a gente falou sobre isso. A gente falou que o roteador armazena o pacote para depois repassar. Né? Então se você transmite pacotes 1, 2 e 3, o roteador armazena cada um deles, armazena um. Aí se antes de repassar um chega o 2, o 2 fica enfileirado. E o 3 também. Aí a gente falou, por que tem que armazenar e repassar? Por que não pode ir mandando direto? Alguém lembra o motivo? Porque em inglês é store and forward, né? Por que o roteador funciona com o esquema de store and forward e não com o esquema de mandar direto? Tá me escutando, professor? Tô sim. Achei que tava ruim meu microfone. Não, tá beleza. Mas ele tem que armazenar para ver para onde ele vai, né? Ele precisa de uma melhor enlace não, que ele vai mandar. Exatamente. Vai mandar pro destino, se estiver perto. Isso aí. Quem tá falando? Rafael. Rafael mesmo. Ok, Rafael. Isso aí. É o que o Rafael falou, pessoal. Então, se fosse circuit switching, você não precisaria armazenar o dado antes de transmitir. Você poderia já ir transmitindo direto. Porque uma vez que você estabelece o circuito, você pode sair transmitindo que você já tem como se fosse um cano ligando a origem ao destino. Enquanto que quando é packet switching, não. Você tem que armazenar, porque cada roteador no meio do caminho tem que processar aquele pacote para ver para onde que ele está indo e tomar a decisão sobre por qual porta que aquele pacote vai sair. Aqui nessa figura aqui está uma figura muito boba, em que só tem um roteador com uma saída. Mas é claro que no caso geral vai ter várias saídas, então ele tem que armazenar para processar e depois transmitir. Ok? Então, enquanto que na comutação por circuito o tempo de transmissão, o tempo de total, né, o atraso para o pacote ir de uma fonte até um destino, esse atraso ele é constante, igual ao tempo de propagação. Numa rede de tipo packet switching, ele cresce linearmente com o número de vezes, o número de roteadores por onde ele passa. Então tem o tempo de propagação, tem o tempo de transmissão, tem o tempo de fila,
né? Tem tempo de processamento. Então, em princípio, são muitos tempos a mais do que no circuit switching, que é só o tempo de estabelecer o circuito. Então, tipo, tem que valer muito a pena, né? Essa, digamos, eficiência extra que você ganha pelo fato de usar melhores recursos no packet switching em comparação com o circuit switching. Mas o fato é que vale a pena. Ok? Professor, Opa, o switch ele é considerado um salto? Ou ele é... isso, exatamente. Essa rede aqui, por exemplo, ela tem 2 hops. São 2 saltos. Hop é salto em inglês, né? Então, o primeiro hop, o primeiro salto, é entre a sua máquina e o switch, ou roteador. Então, nessa altura do campeonato, a gente está chamando como sinônimo, ok? Roteador e switch. Se der tempo, depois a gente vê a diferença. Na verdade, a gente já viu um pouco da diferença. Na passada, a gente tentou distinguir um pouco, né? Que o roteador trabalha nas camadas superiores e o switch nas camadas inferiores. Mas, para a aula de hoje, vamos assumir que os dois são equipamentos de comutação. Então, o primeiro hop é entre você e o roteador, e o segundo hop é entre o roteador e o destino. Não sei, era essa a sua pergunta, Rafael? Não, é que eu achava que o switch era só uma passagem, ele não direcionava para outra. Ah, ok. É porque aí eu já não sei se você está distinguindo entre switch e roteador. Sim. Ah, tá. Sim. Aí, de fato, para switch, existe um negócio que se chama cut-through switch. Eu botei aí no terminal. Esse switch cut-through é um switch que realmente não precisa armazenar para repassar, ok? O pacote entra e sai direto, sem ter o store and forward. Mas isso é um switch que funciona na camada, que não faz papel de roteamento, ok? Então ele funciona só como algo que você pode pensar como sendo algo transparente. Você coloca ele lá para facilitar a conexão da rede, ok? Mas ele não tem funções de roteamento. Ele não precisa pegar o cabeçalho do pacote e tomar decisões em função disso sobre para onde que ele vai rotear o pacote, levando em conta o destino final. No máximo, o que ele faz é, olhando para uma parte do cabeçalho, decidir se vai mandar por uma porta ou outra, levando em conta a vizinhança, mas como isso é uma coisa mais fácil de ser feita do que no caso do roteador, né? Porque basicamente para entender isso precisaria ter a noção da diferença entre endereço IP e endereço MAC, mas acho que nessa altura do campeonato eu acho que a maneira de pensar é que o switch, em geral, ele vai estar fazendo funções que são funções mais ligadas com uma certa vizinhança, ok? Então são funções que são um pouco mais simples do que as funções de um roteador, que levam em conta a rede como um todo, ok? Por isso que o switch ele consegue, às vezes, alguns switches conseguem operar nesse mecanismo cut-through, que é o oposto de store and forward, ou seja, o oposto de armazenar e repassar, ok? Então, existem sim switches que são cut-through, mas para os fins desse curso, para os fins desse capítulo, vamos focar em roteadores como são os elementos de comutação e que são do tipo store and forward, ok? Acho que essa daí é a maneira mais simples de pensar. Ok? Que eu saiba, não existe roteador cut-through. Ok? Embora, sempre que a gente fala que não existe alguma coisa, é óbvio que a gente vai acabar encontrando, né? Mas certamente não é o padrão. Ok? Mas você pesquisar aí por cut-through router, provavelmente você vai encontrar alguma coisa. Tem cut-through switching, tá vendo? Aqui, ó. Se você procura, mesmo se você procura por cut-through routing, a primeira coisa que aparece é cut-through switching. Mas existe, ó. Não, mas é outro significado. Não é
Aí logo em seguida aparece cut. Tá vendo, ó? Esse aqui é o que eu tava comentando aqui. Story and forward versus cut through. Mas em geral, cut through é para switch e story and forward é para roteador. E aqui vamos focar em roteador, ok? Tem mais algum comentário sobre esse slide, pessoal? E a gente cobriu esse slide com bastante calma na aula passada, né? A gente falou aqui que aqui é 2LR porque tem 2 hops. Se fosse N hops, seria NLR, ok? O atraso fim a fim, porque a cada hop que você passa, você tem que incorrer esse atraso de transmissão extra, que cada atraso de transmissão é L sobre R, ok? Tá claro, pessoal? Só pode repetir essa última parte da transição? Sim, sim. Eu posso até fazer um desenho aqui, que foi o desenho que eu fiz na última aula. Aqui, ó. Tô aqui no... Então, o que acontece? Se você tem aqui uma máquina, um host, né? Aqui tem um roteador, ok? E aqui tem um outro host, ok? Se você pensar aqui nesse eixo Y como sendo o tempo, e for um mecanismo do tipo Story and Forward, você vai mandar a primeira mensagem, ela vai ser armazenada no roteador, depois você vai mandar a segunda mensagem, ok? Então esse é o Story and Forward, porque você teve que armazenar no roteador para depois retransmitir, ok? Então aqui no eixo X, no eixo Y você tem o tempo, e no eixo X você tem o espaço, ok? Esse aqui é o pacote, é um pacote, ok? Esse aqui já vai ser uma reta, ok? Que na hora de desenhar aqui não está ficando reto, mas... E esse tempo daqui é o tempo que levou para o primeiro bit propagar desse host até o roteador. Então, nesse instante de tempo aqui, chegou o último bit do primeiro pacote no roteador. Só depois disso é que ele pode repassar esse pacote para o elemento seguinte. Ok? Esse é o Story and Forward. Então, se cada uma dessas barrinhas aqui dura L sobre R, que é o tamanho do pacote em bits dividido pela capacidade de transmissão do canal, então ao todo você gastou 2L sobre R, que é L sobre R aqui e L sobre R aqui. Tudo bem? Tem alguma dúvida sobre isso? Não, nenhuma. Então, porque agora, se por outro lado fosse cut through, como é que seria? Se fosse cut through, você não teria esse tempo extra, ok? Você passa direto. Tipo, passa direto, entendeu? Pronto. Aí é só L sobre R o atraso. Ok? Professor, Aham. ele passa direto porque a instrução que o switch faria é tão simples que ele não precisa armazenar o pacote para tomar a decisão. Exatamente. Ele consegue, mesmo sem armazenar o pacote inteiro, já ir processando de maneira muito rápida o conteúdo do header e já ir mandando pela porta certa. Então, e não precisa armazenar o pacote inteiro primeiro antes de decidir o que fazer. Ele já consegue, das duas uma, ou ele repassa, que seria o mais simples, né? Claro, digamos que ele tem 3 portas de saída. Uma coisa bem boba que ele poderia fazer vai recebendo e vai mandando tudo por todas, ok? Isso seria uma coisa super simples, que você não precisa armazenar para depois repassar, porque você está simplesmente mandando para todo mundo aquilo, né? Então você pode fazer cut through tranquilo. Ou então, se você consegue de uma maneira extremamente eficiente, na medida que os dados vão chegando e processando os dados para já decidir qual porta você vai liberar para sair e quais vão ficar fechadas. Então, o switch ele consegue fazer isso porque ele trabalha com um endereço que é um endereço diferente do endereço IP. O endereço IP é um endereço hierárquico, como se fosse o endereço da sua casa. Para processar esse tipo de endereço, você precisa ter a noção do que é um país, uma cidade, né, uma rua. Enquanto que o switch ele trabalha como se fosse com um CPF. Ok? Então esse CPF
ele vai ou estar na lista ou não estar. Se ele não tiver na lista, o que o switch vai fazer vai ser isso que eu acabei de falar, que é a coisa mais boba, vai mandar para todo mundo, para todas as portas dele, vai fazer uma enxurrada com aquela tua mensagem. Se ele tiver aquele teu CPF na lista, ele vai bater aquele CPF e já vai saber exatamente por onde mandar, entendeu? Mas é uma coisa mais simples do que ter que analisar hierarquicamente. Olha, se você quer mandar mensagem para os Estados Unidos, manda para lá. Mas se por exemplo, para tal rua, por exemplo, dos Estados Unidos, então vai ser por outro lado, ok? Então é uma coisa assim que envolve várias condições, né? O roteamento hierárquico envolve várias condições que são bem mais complexas do que uma coisa simples do tipo fazer digamos, um casamento entre um CPF e para ver se ele está na lista, e se tiver, manda por um lugar, se não tiver, manda por outro, ok? Essa que é a ideia. Por isso que o roteamento, né, que é o trabalho dos roteadores é um trabalho mais complicado do que o trabalho dos switches. Mas essa distinção, de novo, eu nem esperaria que a gente fosse cobrir tanto detalhe nessa parte do curso. Nessa parte do curso, em princípio, a ideia seria que você poderia ignorar que existem switches, porque a gente está pensando só que na internet tem 3 tipos de equipamentos, que são os hosts, que são as máquinas, okay, dos usuários finais, pode ser laptops, celulares, etc. Então esse é um tipo de equipamento. Tem os links e tem os roteadores. Acabou, são esses os 3 elementos, ok? E os roteadores armazenam e repassam, ou seja, funcionam com essa tecnologia de Story and Forward, e por causa disso, a cada roteador vai incorrer esse tempo de transmissão de L sobre R, onde R é a capacidade em bits por segundo e L é o tamanho do pacote, ok? Então é isso, pessoal, acho que por hoje tá bom. Então dei uma olhada nesses slides, talvez eu passe alguma lista de exercícios desse capítulo 1 do livro do Kuroso, ok? Acho que é importante fazerem os exercícios, né? E leiam o capítulo 1, ok? É muito importante vocês lerem. Como eu falei, acho que é um prazer para vocês lerem esse capítulo 1. É muito agradável a leitura do livro do Kuroso. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse capítulo 1. E aí vão trazendo dúvidas nas próximas, e nas próximas a gente vai continuar com esses slides, ok? Então, a gente deve continuar com esse slide. Acho que a gente até cobriu esse aqui. A gente cobriu na última aula até o slide 50 e a gente falou sobre. Aqui tinha a probabilidade de perda. A gente foi. Exatamente, a gente parou no slide 67. Ok? A gente resolveu essa pergunta: como foi obtido o valor 0.0? Então, eu sugiro que todo mundo se sincronize até o slide 67, ok? Vou postar aqui esse slide. Quem tiver alguma dúvida sobre algum material até o slide 67, que vocês tragam na próxima aula, ok? Inclusive, então a gente passou um bom tempo na última aula cobrindo esse slide 67. Para mim esse slide é muito importante. Tentem entender esse slide, que pode, assim, com probabilidade 1 vai cair alguma pergunta sobre esse slide 67 na prova, ok? Então tá, pessoal. Então, boa continuidade nas leituras, nos estudos. A gente se vê pessoalmente na quinta, então. Valeu, obrigado. Valeu.